Alô, tenho-te a dizer que se tu és coach, se tu és consultor, operador, basicamente se tu trabalhas no mercado de infoprodutos, esse vídeo aqui é definitivamente para ti. A realidade é que a maior parte dos coaches e consultores, mais propriamente cerca de 90% deles, não têm resultados ou não têm aqueles resultados que almejava ter, não por causa de marketing ou por causa de visibilidade, marca pessoal, etc, etc, mas sim porque não têm uma oferta bem estruturada, uma oferta clara que os outros consigam realmente perceber e observar a transformação que eles vão entregar e que eles vão vender. E no vídeo de hoje, esse é mesmo o meu objetivo, é mostrar-te como construir e como estruturares uma oferta irresistível da forma mais simples possível. Tanto como estrutura 4 principais pilares que eu vou-te apresentar aqui nesse vídeo, tu consegues construir uma oferta bem estruturada e clara que as pessoas realmente vão perceber o problema que tu resolves, a transformação que tu entregas. E tenho-te a dizer que fica até o final desse vídeo, porque eu no final vou-te mostrar uma ferramenta que eu construí, que constrói MVPs de ofertas irresistíveis, tendo em conta essa mesma estrutura que eu vou-te explicar e que eu vou-te apresentar aqui nesse vídeo, e tu podes ter acesso a essa ferramenta, isso, obviamente, se tu acompanhares esse vídeo e ficares até ao final. Por isso, sem mais delongas, uma oferta irresistível, uma oferta devidamente profissional e bem estruturada, tem que respeitar ou tem que ter como estrutura esses 4 pilares, ou seja, o teu perfil tem que estar bem definido, o teu ICP tem que estar bem definido, ou seja, quem é realmente o teu cliente ideal, o teu target, o teu serviço tem que estar bem estruturado, como é óbvio, é isso que tu vais vender, é isso que tu vais entregar, e por fim, e não menos importante, provas. Tu tens que ter realmente provas que validam, obviamente, o teu trabalho, o teu serviço, a transformação que tu vais entregar às pessoas. Em relação ao teu perfil, para teres um perfil bem estruturado, bem claro, o teu perfil, atenção, isso aqui não estamos a falar de perfis dos teus clientes, estamos a falar do teu perfil, tu tens que principalmente ter em atenção esses 3 pontos. Obviamente há outros pontos secundários, mas os principais, os que vou-te apresentar aqui, se tu tiveres esses, tu já estás a construir uma oferta bem estruturada, já tens um perfil bem estruturado. Que é, primeiro deles, tu tens um nicho específico. Quanto mais específico, melhor, lembra-te disso. Segundo, tu tens que ter a criar o teu mecanismo único, o teu próprio mecanismo, e assim diferenciar-te dos restantes no teu mercado, da tua competição. E terceiro e último, apresentares literalmente em que é que tu és diferente, os teus diferenciais, aquilo que te diferencia do resto do mercado. Em relação ao nicho específico, tu tens que responder aqui a essa pergunta: para quem é que tu existes? Para quem é que o teu serviço foi criado? Quem é que tu realmente vais ajudar? Tu não podes dizer que tu vais ajudar ou que o teu serviço é para profissionais que querem crescer. Isso é super generalizado, isso é um mau nicho, entre aspas, porque isso nem chega a ser nicho. É tão generalizado que não é considerado nicho. Mas o que tu deves ter como resposta é algo desse género aqui. Eu sou um career coach para engenheiros em transição para a gestão. Ou seja, tu tens o teu nicho bem definido. Engenheiros que estão à procura de transacionar dessa vertente mais técnica de engenharia para uma vertente mais de gestão, de manager. Segundo ponto, mecanismo único. Tu tens que ter o teu mecanismo único, tu tens que ter um método com um nome próprio. Repara, isso é fácil de perceber. A diferença entre tu dizes que ofereces ou vendes uma mentoria de vendas e dizes que tu tens o método das 3 conversas. Isso obviamente é um exemplo figurativo aqui do nome, mas isso cria logo curiosidade pela parte da pessoa. Imagina, o serviço, o que tu vais entregar pode ser o mesmo, mas como o packaging é completamente diferente, é completamente personalizado, isso vai despertar um interesse, uma curiosidade muito maior nas pessoas que chegam até ti, e para além disso, profissionalismo, diferenciação em relação à tua concorrência. E por último, e não menos importante, os diferenciais reais. Isso aqui é que importa, realmente no que é que tu te diferencias. Aqui tu deves ser o mais específico possível no diferencial. Tal como no nicho tu deves ser o mais específico, tu aqui também tu deves ser o mais específico. Tu não deves dizer que és muito próximo dos teus clientes. Tu deves dizer que respondes no WhatsApp em menos de 2 horas de segunda a sexta. Ou seja, tu estás a ser específico no que realmente diferencia-te dos outros. Agora, a nível do cliente ideal ou do ICP, tu deves, tal como antes, ir em profundidade. Tu deves ter sempre atenção em tudo o que tu fazes no teu negócio, na estrutura, principalmente aqui da tua oferta, de ir sempre ao ponto mais profundo, ao ponto com mais especificidade. E deves ter aqui em atenção 2 grandes pontos ou 2 principais pontos
na definição do teu ICP, que é a dor e o desejo desse ICP. A nível da dor, tu tens que te lembrar que existem duas dores diferentes aqui a nível do teu cliente ideal. Existe a dor aparente e existe a dor real, aquela que ele realmente sente, mas que não demonstra. O exemplo de uma dor aparente é ele dizer que quer mais clientes, que precisa de mais clientes. Porém, isso não é a dor real. Ele não precisa de mais clientes. O que realmente ele precisa é de pagar as contas no final do mês. Ou seja, ele tem medo de não conseguir pagar as contas no final do mês e daí ele precisar de mais clientes para ter essa certeza, essa segurança que ele consegue pagar as suas despesas, as suas contas. E como é óbvio, eu não preciso dizer, é essa dor aqui, é a dor real que tu deves dar target e deves estar sempre a tocar lá para chamar a atenção dessas pessoas, do teu cliente ideal. Já a nível do desejo, a mesma coisa acontece, porque existe o desejo aparente e o desejo real, ou seja, aquilo que o teu cliente ideal aparenta ter como desejo, como sonho, como objetivo, e o que ele realmente precisa e quer e deseja. Como aparente, tens aqui o objetivo ou o exemplo de querer faturar 10 mil por ano. O verdadeiro desejo aqui é querer não sentir ansiedade quando olha para a conta bancária. E, obviamente, é nesse desejo real que tu deves te focar. E agora, como é que tu sabes que o teu ICP, que o teu cliente ideal está bem definido? Tu sabes se tu conseguires responder a essas perguntas aqui. Primeiro de todas, o perfil demográfico específico. Tu consegues saber, ponto por ponto, qual é o perfil demográfico desse teu cliente ideal. Segundo ponto, e a gente já falou aqui, qual é o desejo principal, o desejo real desse cliente ideal. Terceiro ponto, qual é a dor diária, ou seja, a dor real que ele passa todos os dias e que ele quer resolver, mas não diz a ninguém. Quarto, o medo ou os medos e as frustrações pelo qual ele já passou, muito provavelmente a tentar resolver o problema, a dor diária dele, mas sem sucesso no passado, obviamente. E é aqui que tu deves decidir, é aqui que tu deves tocar e mostrar que tu realmente entregas uma transformação que pode acabar com esses medos, com essas frustrações passadas e resolver essa dor diária de uma vez por todas. E como eu estava a dizer, aqui a nível das frustrações, temos então o último ponto, o quinto ponto, que é realmente saberes o que é que ele já tentou e porque é que não funcionou, ou seja, perceberes realmente todo esse environment em volta dessas frustrações passadas do teu cliente ideal. E se tu souberes isso tudo, se tu souberes toda essa informação, todos esses 5 pontos, tiveres resposta para eles do teu cliente ideal, podes ter 100% de certeza que tu conheces muito bem o teu cliente ideal e não há muitas razões por que não fechares e não atingires esse cliente ideal. Terceiro ponto agora, a nível do teu serviço. Estrutura do teu serviço, obviamente o teu serviço tem que ter uma duração com lógica. Tu não podes dar uma duração só porque sim. Tem que ter lógica, tem que ter razão, tem que ter justificação. Segundo ponto, uma estrutura que mostra um caminho, basicamente entregar um roadmap bem visível ao teu cliente ideal. E terceiro ponto, obviamente, apresentar um resultado concreto, não coisas vagas. Primeiro ponto, duração com lógica. Imagina, porque é que a tua consultoria, porque é que o teu coaching é 3 meses? Porque é o tempo mínimo para a transformação que tu prometes entregar. Segundo ponto, uma estrutura que mostra claramente o caminho que o teu cliente ideal vai ter que percorrer até atingir aquele objetivo que ele tanto almeja, ou seja, até receber a transformação que tu entregas. Ou seja, tu tens que ter construído basicamente um roadmap de passo a passo, de fase por fase, até chegar ao ponto que ele almeja. Ou seja, um exemplo aqui, fase 1 é diagnóstico, fase 2 construção, fase 3 escala. O cliente com isso percebe claramente o caminho que vai percorrer juntamente contigo e isso dá ao cliente uma segurança, ele sente segurança naquilo que tu vais entregar porque ele consegue claramente visualizar, por assim dizer, e perceber o caminho que vai percorrer juntamente contigo. E terceiro ponto, resultado concreto, ou seja, o cliente tem que perceber o que é que ele vai receber, o que é que ele vai atingir no final do processo de trabalhar contigo. Tu não podes simplesmente oferecer, garantir ou entregar clareza como resultado da tua transformação. Isso é super vago, tu tens que entregar algo que o cliente possa, em concreto, apontar, possa definir. E agora, o último ponto, e um ponto mais difícil, principalmente para quem está a começar, é a parte das provas, de mostrar provas que validem realmente o que tu estás a entregar, a transformação que tu vais entregar, o teu serviço como um todo. E essas provas podem ser constituídas maioritariamente em 3 diferentes tipos de provas. Primeiro delas, casos concretos com números. Segundo, testemunhos específicos. E terceiro, o teu contexto próprio, o teu contexto pessoal. A nível de caso concreto com números, eu tenho aqui um exemplo, cliente X passou de 2 clientes por mês
para 8 em 12 semanas com o meu serviço, com o meu acompanhamento. Isso aqui é um exemplo de prova muito sucinto, muito rápido, por exemplo, excelente para fazer uma lista de diferentes casos desses numa apresentação, numa sales call, e assim, obviamente, tu garantes muito mais confiança por parte do teu serviço em relação àquela pessoa que está na sales call contigo. O segundo tipo de apresentação de prova ou de validação do teu serviço é o testemunho específico. Isso aqui é um exemplo de prova mais longo, de certa forma. Imagina, ao contrário do anterior, em que tu tens vários exemplos pequenos, por assim dizer, dos resultados que os teus diferentes passados clientes atingiram, aqui tu tens, imagina, um vídeo, um reel de um cliente teu a te comentar realmente como é que foi toda a jornada, a dar todo o feedback e o que é que ele conseguiu atingir a trabalhar contigo. Imagina, tens aqui o exemplo, recuperei 14 horas por semana e agora tenho tempo para os meus filhos, vale tudo. Ou seja, a pessoa com esse tipo de exemplo, a pessoa que está a ver isso, consegue realmente ter em vista o que é toda a abordagem, toda a experiência de trabalhar contigo, e obviamente isso é excelente para nutrir essa pessoa a ganhar confiança em ti e no teu serviço. E o último e o terceiro é o contexto pessoal. Isso aqui principalmente para quem está a começar e não tem realmente provas concretas, não tem ainda clientes. E aqui tu podes responder perguntas como: quem és tu para ensinar isso? Onde é que aprendeste? O que é que já atravessaste? Tu, com toda a tua experiência, o teu background, tu consegues responder a isso, e isso são tipos de provas que validam realmente quem tu és e o serviço e a transformação que tu vais entregar. Ou seja, usar a prova pessoal, o teu próprio processo, o teu próprio resultado, isso tudo é válido enquanto tu não tiveres resultados, enquanto não tiveres os casos externos, clientes. E pronto, era isso que eu tinha-te a falar hoje, era essa apresentação, a estrutura mais simples, por assim dizer, que tu deves seguir para estruturar realmente uma oferta irresistível. Se tu tiveres como pilares, esses 4 pilares, garantidamente tu já vais estar a construir uma oferta super bem estruturada, super bem compreensível e atraente para as pessoas que a veem, ou seja, para o teu cliente ideal. E se ficares até aqui ao final do vídeo, tal como combinado, tal como eu disse no início do vídeo, eu vou-te agora apresentar a ferramenta que eu construí, que podes utilizá-la, e se tu comentares nesse vídeo a palavra oferta. Se comentares nesse vídeo a palavra oferta, eu vou entrar contigo e vou-te ceder de forma 100% gratuita essa ferramenta que tu podes utilizar para construir o MVP da tua oferta irresistível, tendo em conta todo esse contexto teórico, por assim dizer, que eu estive aqui a falar-te nesse vídeo. E pronto, eu estou aqui na tal ferramenta que eu te falei, que eu criei para criar basicamente MVPs de oferta. E basicamente o que é que tu tens que fazer ao chegares aqui? Basicamente pus aqui o teu e-mail e pronto, ou pus aqui o teu e-mail, se precisas dar enter, tu entras aqui na ferramenta e depois aqui na ferramenta, isso é super simples, basicamente tens uma espécie de formulário aqui ao lado e tu deves responder com a máxima informação, com a máxima especificidade possível, literalmente, em todos os campos que tu tens aqui, se tu queres realmente obter o melhor resultado possível, o melhor output possível aqui dessa ferramenta do teu MVP da tua oferta. E posteriormente a tu preencheres isso, basicamente a única coisa que tens que fazer é vir aqui e gerar a oferta, esperas à volta de 1 minuto e tu vais ter a tua oferta, o teu MVP de oferta gerado, que tu podes começar a trabalhar com ele, podes te basear nele e a partir daí ir melhorando aos poucos, editando aos poucos. Agora vou-te dar um exemplo, vou preencher aqui todos esses campos com alguns com um perfil exemplo, basicamente, só para ver como é que isso funciona. E pronto, já preenchi tudo aqui com o máximo detalhe possível, tal como eu te pedi. Basicamente, depois de preencheres tudo aqui, é obviamente o principal trabalho que tens a fazer e a parte mais chata, mas quando preencheres tudo isso, repito novamente, com o máximo detalhe, máxima especificidade possível, tu vens aqui, clicar gerar a oferta, depois esperas aqui um bocadinho, 30 segundos, 1 minuto, e ele vai-te gerar a oferta, tal como tu já vais ver, que eu vou-te mostrar. E pronto, como tu podes ver aqui, já tenho o resultado, levei mais ou menos 1 minuto, tenho aqui bem definido, de acordo com tudo o que eu preenchi aqui, o problema que eu vou resolver, a transformação que eu vou entregar, como é que tudo no meu serviço vai funcionar, para quem é, ou seja, o meu cliente ideal aqui bem definido, e exemplos dos próximos passos, basicamente uma espécie de call to action para esse teu cliente ideal quando chegar até ti, ou seja, quando tiver o primeiro contacto contigo, tu podes tirar daqui inspiração e utilizar para ter bom proveito. E pronto, era isso que eu tinha hoje a falar nesse vídeo, ou seja, apresentar-te como tu podes, da forma mais simples possível, construir uma oferta irresistível e obviamente dar-te
esse exemplo, essa ajuda, essa ferramenta que eu criei aqui totalmente de graça para ti. Apenas tens que comentar nesse vídeo a palavra oferta, como eu já disse, e eu vou entrar em contato contigo e vou-te enviar essa ferramenta para tu utilizares ao teu bom proveito e ajudar-te assim a arrancar com a construção do teu MVP da tua oferta. E pronto, é isso. Espero que tenha ajudado e vamos na próxima. Vá,